Testando o som. Ok, a partir de agora, ok. 3, 2, 1. Agora pra frente. Olá, engenheiro. Esse é o somengenheiro.com, uma iniciativa que nasceu em 2019 e, de forma especial, nesse mês de março de 2024, estamos recebendo duas profissionais, lideranças no seu ramo de atividade, já com vários tempos de experiência no setor público, na universidade. E vamos bater um papo hoje com a Juliette Moraes e com a Pauliane, engenheira civil Pauliane Evangelista. Antes de lembrar o nosso congresso, que nós vamos realizar agora em setembro, lá em Manaus, da FENEM, você é nosso convidado, participe junto conosco, momento ímpar, onde vamos reunir vários engenheiros e engenheiras para tratar do tema relevante da engenharia mecânica. Então, começar com a Juliette Moraes, ela que é engenheira mecatrônica, mestre em engenharias renováveis, doutorando em engenharia de materiais. Queria se apresentar um pouquinho. Claro. Como você falou, né? Eu sou Juliette Moraes. Atualmente eu sou coordenadora do curso da Engenharia Mecânica da Universidade de Fortaleza e também sou docente da casa, também sou professora. Eu tenho a formação em mecatrônica industrial pelo Instituto Federal do Ceará. Tenho uma formação em mestrado também em energias renováveis com foco, com ênfase em mecânica aplicada, também pelo Instituto Federal. E atualmente eu sou doutoranda, né, na engenharia de materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu iniciei na área, né, muito jovem e queria falar um pouquinho, posso complementar, falar um pouquinho sobre essa experiência, né, até onde eu estou hoje, né? Então, eu comecei com 14 anos na área da ferramentaria de estampos no Senai, fazendo um curso de aprendizagem industrial. E, desde então, depois eu segui, fiz um curso técnico em mecânica no Instituto Federal também do Ceará e prossegui depois para graduação, mestrado, doutorado. Trabalhei em empresas, né, desde a área de manutenção, trabalhei com máquinas pesadas, trabalhei com máquinas da Caterpillar, máquinas da Volvo, aprendi a operar as máquinas, fui gestora, fui supervisora de oficina também do produto da marca Volvo, né? E depois, paralelo a isso, eu sempre gostei de dar aula. Então, eu tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava na semana e, aos finais de semana, eu dava aula numa escola técnica. E foi onde eu iniciei a minha carreira docente. E depois de um tempo, né, quando eu estava na supervisão de oficina, eu parei a experiência da docência e senti muita falta, né? E aí foi quando eu fiz o concurso para ser professora substituta do Instituto Federal, né, do Ceará. Entrei e fiquei me dedicando integralmente a essa área, mais em relação à indústria, né, em relação a empresas privadas de máquinas pesadas, tenho experiência. E atualmente fazem 20 anos, né, que eu já tenho experiência na área. Minha nossa, qual a sua idade? Muito cedo. Que coisa boa. Exatamente. Depois só a Pauliane se apresentar. Claro. Quando eu ministrava aula, aí os alunos chegavam, o professor só dá aula? Eu olhava assim. Essa pergunta é bem interessante. É bem recorrente, né? Mas deixa eu levar para a Pauliane se apresentar. Engenheira civil, presidente da Associação das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociência, engenheiro de obra pública. E eu deixar com você o resto se apresentar. Vamos lá. Estou, digamos, há uns 20 e poucos anos aí no ramo da engenharia civil. Trabalhei muito tempo para o Estado, dentro e fora, e sempre trabalhei com obra pública. E, majoritariamente, no ramo de infraestrutura. Hoje eu sou sócia e diretora de uma empresa voltada para a infraestrutura de obra pública. Hoje eu sou diretora financeira da empresa, da P2 Engenharia, e assumi há pouco tempo a presidência da AMEAG, que é a Associação das Mulheres da Agronomia, Engenharia e Geociências do Ceará. É uma associação nova, mas que a gente está vindo com esse trabalho de fomentar o empreendedorismo feminino. De todas as profissionais que abrangem o sistema Confecrea. Que interessante, empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino. Vou começar contigo. E por que você escolheu engenharia? O que te fascinou? Aquela história que a gente estava conversando. Eu sempre gostei de matemática, a parte da trigonometria sempre... Para mim, encontrar o X era o ápice da coisa. E eu venho de uma família de engenheiros e agrônomos. Então, tem toda uma geração. Acho que isso também induziu para eu gostar das ciências exatas. Que muito legal. E você, Juliette? Por que você escolheu engenharia?
Para mim, na minha família, não tinha ninguém da área de engenharia, né? Eu fui a primeira pessoa, e não somente mulher, né? A começar nesse ramo, né? Nessa área. Eu realmente foi por uma questão de ter iniciado um curso no Senai, ter gostado muito da área da mecânica e por ter afinidades em disciplinas que são super importantes para a formação do engenheiro, né? Como disciplinas de física, matemática, química. Por eu gostar da área da mecânica e também dessas disciplinas, era uma combinação, né? Perfeita. Então, foi por isso que eu iniciei e continuei, mesmo tendo questionamentos, se era isso mesmo que eu queria, se eu não queria algo na área da saúde, era muito estranho, né? Uma mulher nessa área tão masculina, né? E eu não, sempre fui muito decidida, eu dizia, é isso mesmo que eu quero e eu vou continuar até eu conseguir. Então, foi assim. Você consegue imaginar ela com a serra limando, Pauliane? Limei muito na minha vida. Nossa, isso deve ser muito Inclusive, interessante. eu participei da Olimpíada do Conhecimento do Senai em 2006. Eu tirei o primeiro lugar do Ceará. Eu fui representando a ferramentaria e disputei com homens. E eu fui primeiro lugar. E lá também, em Pernambuco, para ser a etapa nacional, também disputei com homens. Foi a primeira vez que uma mulher foi representando a ferramentaria de estampas no Senai. Nossa mulher, quando quer, faz o que quiser. Faz tudo. Exatamente, faz Já vi disso, tudo. quando a gente quer, a gente é melhor que homem muitas vezes. Oh, meu Indo e Deus. voltando. Você me deixa encabulado desse jeito. Você falou que é diretora financeira na engenharia e que hoje lidera um grupo de mulheres. E como é que é liderar pessoas? Tanto mulheres quanto homens, com pessoas, de forma geral. Trabalhar com pessoas é difícil. É sempre um desafio. Vou dizer que eu sempre digo que, além de trabalhar com pessoas, educar pessoas é uma das coisas mais difíceis do mundo. Então, você tem que liderar, tem que incentivar, tem que procurar atrativo, tem que estar sempre pensando no melhor para aquela classe, no caso da associação. Sim. Então, a gente está sempre procurando alguma coisa que possa melhorar a profissional dentro do sistema. Mas é bem desafiador. Eu vi que vocês estão com a ação de arrecadação de roupas. Estamos com a ação de arrecadação. Que ação belíssima. O programa é uma ação social chamada Apoiar e Acolher. E nós fizemos a ação social da seguinte forma. Nós estamos recebendo até próxima segunda-feira doação de roupas e calçados em bom estado e kits de higiene, quem quiser doar, por favor. E vamos fazer essa doação numa casa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Porque muitas vezes essas mulheres saem de casa só com a roupa do corpo. Sim. Não chegam lá sem nada porque, tipo assim, tem muitos casos muito graves, que você quer sair daquele opressor de uma maneira ou de outra e tem que sair do jeito que está. Às vezes a violência nem é física especificamente, às vezes é só psicológica, mas causa um dano gigantesco. Muito grande. Sim. Entendeu? Então, historicamente, a gente tem na nossa sociedade como um homem. Na sociedade, historicamente, ele é o provedor. Então, independente de ser homem ou mulher, sempre o provedor ele tem um papel de dominância sobre quem é provido. Então, acaba que... Psicologicamente, a gente é um negocinho difícil de tratar, né? Então, quem às vezes a gente acha que tem um poder sobre o outro, acaba massacrando aquela pessoa sem entender. Aí, a gente tenta, pelo menos, dar a mão. Eu digo que eu cheguei na MEAG com o seguinte propósito. Porque eu acho... Uma coisa que eu acho, dou parabéns para os homens, vocês são absurdamente corporativistas. Eu acho isso massa. Sim. Eu só quero que as mulheres entendam a mesma coisa. Sim. Porque, tipo, eu não sei onde foi que a sociedade errou na nossa criação, que uma mulher aponta muito o dedo para outra. Eu acho só horrível. Não tem o companheirismo, né? Os homens são muito unidos e as mulheres não, né? Corporativismo masculino a gente não tem. Não e tem. é isso que eu quero. Isso é verdade. É essa educação que eu quero trazer. Eu disse, por que eles são e nós não? Por que quando falam de uma mulher, antes de um apontar o dedo, já tem 3 mulheres apontando o dedo para ela? Então, eu estou muito nessa vibe. Eu disse, não quero apontar o dedo, eu quero dar a mão. Interessante. Demais. Interessante. Agora, realmente, é o cultural, né? Quando você vê um homem... normalmente, o homem não procura defender um ao outro, mesmo conscientemente, mesmo com o silêncio. É aquela história. O homem dormiu fora de casa, aí ele diz, não, dormi na casa do meu amigo. A mulher falou, vou Liga ligar pro pro amigo. amigo. Ele dormiu aqui, ainda tá dormindo. Mulher
mulher não faz isso. A mulher diz, não, Aqui mesmo não. aqui mesmo não, vai dar conta dela tá passeando. E como é que transforma isso, essa questão cultural, dentro da engenharia? Como é que a gente pode fazer? Pronto, a questão é essa, é apoiando. É esquecendo de apontar o dedo e dando a mão. Como é que você traz amor para alguém? Acolhendo. É É profundo. tratar com amor. Sim. Não adianta você bater em ninguém. A gente está aqui para acolher, para receber e para tratar com amor. Mas uma fofoqueira também é complicado, hein? Voltando. Fofoca, de uma forma geral, é complicada. Como liderar? Você comentou que é coordenadora de um curso de Isso. engenharia mecânica na Isso. Universidade de Fortaleza, não é isso? Exatamente. Como é que é liderar esses estudantes? Não só os estudantes, tu tem os outros docentes. Isso. Como é que é esse processo? Atualmente, no cargo de gestão, eu lidero professores, né? Professores e professoras, técnicos, né? Que são responsáveis pelos laboratórios. E a gente também tem que estar constantemente atendendo os alunos, né? Porque os alunos é que são, obviamente, o nosso público principal. Então, assim, qualquer cargo de gestão, lidar com pessoas é difícil. Sim. É algo desafiador, porque uma máquina, ela dá um problema, você vai lá, conserta, ok. Uma pessoa, ela tem N motivos, N situações, N vertentes que podem estar causando algo para aquela pessoa. E para uma pessoa é uma coisa e para outra pessoa já é diferente. Então, se torna desafiador pela questão do ser humano ele ser único, ele ser individual. E acaba que você, muitas vezes, tem que estar justamente tentando se adaptar à realidade de cada um, compreendendo, né, uma necessidade específica daquela pessoa, sabendo como abordar, como conversar com aquela pessoa de uma forma que você não vai estar realmente magoando aquela pessoa, dando a entender que aquilo ali tudo é com objetivo profissional, que é em busca de uma excelência, né, voltada para atender os nossos clientes, que são os nossos alunos. Então, realmente é algo que é constante, né, algo que é a todo momento. Então, qualquer postura que possa transparecer para outra pessoa que aquela pessoa pode fazer aquilo, porque nós gestoras, nós somos exemplos. Então, a partir do nosso exemplo também é que fica o espelho para o próximo. Então, é muito importante também essa questão, a gente tem sempre que tem esse peso a mais de saber que o que a gente faz, muitas vezes, motiva ou desmotiva outra pessoa. E isso realmente é uma carga grande, né? Que a gente tem que sempre ter ciência e ter cuidado com isso, né? Por isso que é tão desafiador. Aquela história do cuidado do que fala e como fala. Às vezes sai uma coisa daqui, mas chega no outro de uma maneira diferente. Que a comunicação que o outro recebe, não que o outro... Comunicação é um negócio difícil. Demais. Eu vou continuar contigo, Juliette. No século... Eu sou da geração X e eu tive algumas dificuldades na graduação. Teve disciplina que eu reprovei 2, 3 vezes e para mim não era normal. Eu vim de uma escola que eu era um bom aluno. Só que quando eu cheguei na graduação, não sei o que acontecia. Eu sei, hoje eu faço essa avaliação porque eu realmente não me comprometi com os estudos. E eu ficava muito abalado emocionalmente. Só que aí, até mesmo antes da pandemia, mas depois pós-pandemia, o número de pessoas que, principalmente na engenharia, eu fiquei alarmante, com dados alarmantes, principalmente na Universidade Federal do Ceará, e tive notícias de outras universidades também, que a quantidade de jovens que procuram um psicólogo na graduação, em termos proporcionais, os maiores são na engenharia. Sim. Por que isso acontece? Eu acredito que não tem um fator único e específico para a gente ter essa situação. A pandemia, ela alavancou muito isso em todas as pessoas, de uma forma geral, mas nesses últimos tempos, a gente vem recebendo muito aluno realmente com problemas de depressão, que tomam remédio controlado, tarja preta. Enfim, a gente tem um setor dentro da Universidade de Fortaleza que conversa com esses alunos, a gente tem um apoio psicopedagógico que faz uma linha de aproximação com eles para tentar ajudá-los, fazer um acompanhamento, né? Mas, assim, eu acredito que que um dos fatores que pode ter levado essa geração
a ter isso é o quero tudo para ontem. É justamente o anseio por ter uma profissão, por fazer alguma coisa, por ter que mostrar para o outro, porque hoje, como a gente tem as mídias sociais muito ativas e a informação é muito rápida, é instantânea, coisa que há 15 anos atrás não era, até mesmo para estudar era diferente do que da forma que se estuda hoje. Hoje tem vários livros online, tem solucionários, livros traduzidos, coisa que Todo antigamente mundo é rico, não feliz em tinha. rede social, né? Ninguém conta, chora pitanga. Exatamente. Então, eu acredito que isso traz uma pressão muito grande, né, para esses jovens que estão aí escolhendo uma profissão, né? Então, essa situação dessa mídia, junto com o que escolher, né, eles estão muito fragilizados. Essa questão de ter muito cuidado com tudo, né? Tudo é muito... tudo é muito, Muito machuca. Sim. Então, a gente... Mimimi. A Muito gente, delicado. eu não vou nem usar essa expressão porque eu acho um pouco perigosa a gente Entendi. usar essa expressão. Entendi. Mas, assim, Muito delicado. é delicado, é um assunto delicado. Eu acho que a nossa geração, a minha, a sua, a dela, foi uma geração que a gente precisava correr muito atrás. Sim. Né? E eu já vejo que a deles, não é que eles não precisem correr atrás, não é isso. As coisas já, as informações, elas já são mais Sim. rápidas e mais fáceis, né? E assim, obviamente que não tem uma resposta única, são vários É muito fatores. fatorial. Mas eu acredito que isso seja um dos fatores que contribuem para essa situação, para esse cenário. Eu vou trazer o mesmo caso, mas para uma realidade de mercado, uma realidade de licitação. Imagine o seguinte caso. Eu consigo um contrato numa prefeitura do interior, fico morto de feliz que vou prestar esse serviço e essa prefeitura passa 8, 9 meses e não me paga. E aí eu tenho que arcar com com o meu funcionário, tenho que arcar com a estrutura. E eu já vi colegas, empreendedores, empresários que entram numa situação psicológica, emocional muito difícil. É muito comum. Como é que se trata essa questão? A questão não é nem o psicológico aí, pelo menos do meu ponto de vista. É mais o financeiramente como você vai lidar com a situação. Porque a coisa mais comum que existe e sempre existiu para quem trabalha no ramo de obra pública a gente tem um payback muito longo. Às vezes Sim. a prefeitura te paga todo mês, às vezes ela demora 3, 4 meses. Eu já tive, por exemplo, medição que eu passei mais de ano para receber. Então, você tem que ter uma educação financeira. Fluxo de caixa muito bom. Fluxo de caixa, uma estrutura financeira dentro da empresa bem, como é que eu vou te dizer, robusto. Sim. E, além disso, antigamente, vamos lá, quando a gente estava na faculdade ainda, as obras eram feitas quando a gente chama de gordura Sim. maior, para quem hoje em dia está aqui, a gordura que a gente chama era o lucro, tinha um lucro bem maior do que o que tem hoje. Então, hoje, o que é que acontece? Com a informatização, as planilhas online, as tabelas, tudo disponibilizado na internet, o lucro não é tão grande como o anterior. Tem lucro? Tem, porque senão ninguém estaria trabalhando na área. Sim. Mas o que é que acontece? Ficou uma coisa mais enxuta. Que é que eu via quando eu era estagiária. Eu via muito uma empresa segurar uma obra sem parar por 8 meses. Hoje em dia, ninguém pode mais fazer isso. Então, você se adapta à nova realidade. Sim. Que é no meu caso. Se o ente público não me paga, eu vou gradualmente diminuindo o ritmo da obra até que ele me pague. Paro, porque é o seguinte, o funcionário ele não tem culpa se você não recebeu. Então, você tem que arcar E o compromisso é com... Você tem que arcar com você. seus compromissos financeiros com seus funcionários. Sim. Mas aí isso não quer dizer que eu vou manter o mesmo efetivo que eu tinha quando eu estava recebendo regularmente, para depois, quando eu voltar de forma irregular, eu diminuo, eu paro a obra, eu justifico que eu não estou recebendo, que eu não sou obrigada a terminar uma obra sem receber. No próprio contrato a gente tem dizendo Sim. que a partir de 30, dependendo do contrato, 30, 60 dias você pode paralisar, depende da paralisação. Então, assim, o que antigamente o pessoal a turma fazia muito, que era segurar um contrato por muito tempo e depois recebia de uma vez, a gente não tem mais condição de fazer. Aí isso vem mais da sua educação financeira, em saber lidar financeiramente com aquilo, do que, acho que propriamente dito,
o psicológico. Uma coisa acarreta na outra. Se você não teve a educação financeira, se você não soube gerir a sua empresa, lógico que você vai ter problemas financeiros e vai afetar o psicológico. Não tem outra saída. Então, a base é você ter uma boa estrutura financeira para não te afetar emocionalmente. Seria Também, você esse saber caminho. fazer o financeiro da empresa. Entendi. Porque o que é que eu costumo dizer? Quem trabalha com engenharia, você não consegue ser a equipe, você não consegue fazer tudo. É muito difícil você ter uma empresa Esse termo é muito bom, É. equipe. e você não consegue fazer tudo. Por exemplo, na minha empresa somos 2 sócios, certo? Então eu tenho um sócio que faz o comercial e faz obra, e eu faço o administrativo financeiro. Ah, como foi que vocês resolveram isso? A gente viu o que é bom em cada ramo e foi se direcionando naturalmente. Sim. Eu vi que ele era bom ali, ele foi indo. Eu faço o financeiro e o administrativo muito bom de outro lado, fui indo e acaba que casa. No que eu sou muito boa, ele não é bom, e no que ele é muito bom, eu já não sou tão boa. Então é você ter essa particularidade e saber que não dá para fazer tudo sozinho. Se eu quiser tocar a empresa no financeiro e no administrativo e tocar a obra ao mesmo tempo, eu não consigo. Ah, você vai para a obra? Vou porque um bom financeiro também, ele tem que ter noção de como a obra está, para saber payback, para saber saída de material, o que, é que você está pagando, a gente tem que ter noção do todo. Mas isso eu vou uma vez a cada mês, a cada 2 meses, só para ter a noção da obra. Eu já vi colegas que fazem tudo, só que eles têm um impacto no corpo. O corpo, ele reclama. E aí começa a ir para Vai ter para impacto no bolso hospital. também, viu? Também, mas assim, não sei se aí seria mais da psicologia, da medicina, que são doenças psicossomáticas, que é um acúmulo de tanta pressão e acaba refletindo no próprio corpo. Não sei se você já conhece pessoas assim que acabam abraçando o mundo todo e tem impacto na própria saúde. Conheço, mas se você prestar atenção, agora puxando a sardinha para o nosso lado das mulheres, Ah, se você for ver o grosso das empresas, normalmente a mulher assume um cargo na diretoria financeira. Gestão. sim, Porque a gente consegue ver o todo, a gente consegue ter uma saúde emocional melhor do que o homem. O homem, muitas vezes, ele é muito afoito financeiramente, ele quer, não, vou fazer isso porque vai dar certo, eu estou ali na ponta, vai dar certo. Não funciona assim. Mulher também é muito multitarefas, A né? mulher é multitarefas e ela é mais conservadora. Então, quando você tem, isso por experiência própria, quando você tem uma mulher no financeiro, dificilmente ela é aquela super arrojada que faz o investimento de risco e põe a tua empresa em risco. Ela tem sempre um plano B ali minha Nossa Senhora. para Mais suprir a pra cá a coisa. vida, né? É. Eu venho de uma formação de gerenciamento de risco. Eu fiz toda a minha formação de engenharia, fiz MBA em gerenciamento de risco e trabalhei como consultora da Fundação Getúlio Vargas, aqui Sim. no Ceará, focando em gerenciamento de risco. Então, quando você tem esse tipo de formação, a gente tem o plano A, o B, o C e o D. É tipo assim, às vezes meu sócio diz que eu sou muito pessimista, mas não. Quando ele está fazendo uma coisa aqui, eu estou pensando lá na frente, 5, 4 etapas depois, para saber se aquilo pode dar problema, porque se der algum problema, eu já tenho uma maneira de resolver. Eu não sei se você prestou atenção, mas o que você está falando são palavras de sabedoria muito profundas. Porque muitas empresas, elas quebram porque quem quebra é o empresário. E ele quebra emocionalmente porque muitas vezes não tem esse suporte do lado de uma pessoa que possa pensar de forma preventiva. É aquela história, você não pode fazer tudo. Na hora que você quer ser a equipe, não dá. Principalmente, existem empresas e empresas. Eu estou falando do que eu conheço. No Sim. ramo da engenharia, o fluxo de dinheiro que a gente mexe é um fluxo de dinheiro alto. Por quê? Você ganha a obra e você trabalha com mão de obra e material e aquilo não remete em lucro. Sim, Tipo assim, você recebe o contrato, é desse tamanho, é 10x, o que fica para você é meio x. sim. Mas no meio do caminho, esses 9,5, você tem que saber lidar com aquele dinheiro. E tem que ter consciência que aquilo não é lucro seu, que aquilo vai chegar e vai só passar por você. Então, se você não tem um financeiro bem estruturado, onde é que você vai? Não vai. O financeiro é a base de toda empresa. Se o financeiro não estiver bem estruturado, não adianta você ser o melhor construtor do mundo, porque ele não vai ter aporte. Ele não vai conseguir ter caixa, ele não vai conseguir pagar funcionário, ele não vai conseguir investir em uma coisa diferente. Juliette, que você acha incrível, né?
Tudo que ela está falando, eu concordo plenamente. Essa questão, né, do financeiro, ela impacta diretamente, não somente em empresa, na nossa própria vida pessoal mesmo, né? Se a gente não tiver uma gestão muito boa do nosso financeiro, a gente começa a ter N problemas, né? Onde a mulher sobressai no homem, porque a mulher, vamos lá, a É mais mulher, e ela organizada, é né? acostumada socialmente, na criação da gente, a fazer a gestão financeira da casa. É. Desde cedo, você faz Ela que faz supermercado, supermercado, você paga luz, você olha a ali matrícula do quanto, colégio das crianças, vê né? como é que vai alocar o dinheiro. Então, se Exatamente. a gente perceber, Aham. o homem tem aquela criação de prover, de fazer geral de fora e trazer o dinheiro, mas quem vai alocar dentro da família Quem é a vai mulher. gerenciar, né, esse dinheiro dentro da casa é a mulher. É sempre a mulher. Geralmente quando eu fico não no é. silêncio porque vocês estão totalmente com a razão. Lá em casa é desse jeito. Eu digo pra minha esposa, Kelly, eu vou, trago, faço acontecer e você cuida. Tudo que eu receber, 50% eu dou pra você pagar a conta e o restante pra eu manter minhas E contas. eu lhe faço um desafio. Fala. Se você trocar de lugar com ela, Não você dá não dá certo. conta do que ela faz. Não dá, não dá. Primeiro, ela tenta me ensinar a controlar. Minha filha, tem uma planilha que eu fiz, dá uma olhada. Minha filha, não dá. Eu já tentei, não dá, eu não consigo controlar. Ela O ainda meu- lhe ensina, né? Não, ela me ensina, tira tempo pra fazer, é muito paciente. Ela é engenheira também, ela é servidora da UFC. Legal. E aí, Geradora planilha, né? e aí meu filho, não dá, eu já tentei, controle pra mim não dá. Eu me sinto mais confortável em pensar em ideias novas, de como trazer mais recursos para casa. Mas isso é cultural. O homem, culturalmente, ele é moldado para prover aquele volume para sustentar a sua família. E a mulher é culturalmente moldada a ver o conforto e a adequação daquela família para ela passar aquele período bem. Vamos pegar a história, certo? Vamos para o homem das cavernas. O homem saía, caçava, trazia a caça, quem cozinhava e distribuía a comida. A mulher. Então, é tudo cultural. A gente só tem, como aquela história que eu te disse, a gente só tem que ter humildade e entender, sem puxar para A, B ou C, como é que a gente como é que eu vou te dizer a palavra corretinha? Qual é o nosso papel no mundo? Pronto. Então, saiba valorizar suas qualidades, o que você foi criada para aquilo. E eu acho que também tem uma questão muito importante que é a troca, né? Porque a mulher, ela tem uma característica muito natural, realmente, de gerir, né? De gerenciar isso dentro do próprio lar, como também fora. Porque a gente vê hoje grandes cargos sendo cada vez mais ocupados por mulheres, justamente por essa capacidade, por essa facilidade que a mulher tem nesse papel, né, que é de fazer um gerenciamento, que é de organizar, que é de ter uma visão mais além, né, pegar detalhes, né, ter mais cuidado. Então, realmente é algo que, por uma simples, de uma simples situação, né, de uma casa, a mulher ela já vem ali mostrando, né, o seu potencial. Né, que hoje a sociedade ela vê mais o potencial da mulher, mas que há muito tempo, né, há um tempo atrás, até recentemente, né, não era algo tão evidente. Hoje a gente tem cargos, né, tem empresas, indústrias que eles estão contratando exclusivamente mulheres para cargos de liderança. Né, tem programas que fazem isso e são muito importantes justamente para incentivar, né, a capacitação de mulheres líderes. E assim, eu sempre vejo a grande maioria das mulheres que estão, né, em cargos de gestão, altos cargos, que são mulheres muito competentes, né, que estão ali por merecer. Dificilmente você vai ver uma mulher em um cargo alto por amizade, por coleguismo. Ela não sobrevive. Exatamente. Coisa que acontece com os homens. Sim. Em alguns casos, o homem está ali no cargo alto, mas não significa que ele mereceu aquele cargo. Ele está ali, muitas vezes, por uma indicação, por uma afinidade, um parentesco, né? Então, Eu vou te dar um exemplo do mundo corporativo, que é uma diferença entre o homem e a mulher muito bacana, e que quase ninguém sabe. Vamos lá. Se eu sou uma executiva, se eu te dou um contrato para você, Luiz Alex, ler e estudar, você vai ver os pontos principais do contrato. Estou errada? Não. Você vai nos tópicos. Sim.
A mulher não, a gente lê todas as linhas, a gente lê o contrato de ponta a ponta. Mais O que é que detalhista, acontece? né? Eu não entrego um contrato se eu não ler de ponta a ponta. Por quê? Aí, qual é o benefício? As pegadinhas que estão ali dentro, uma mulher não cai nele. Porque a gente lê, eu leio um contrato de ponta a ponta, e todas as mulheres que eu conheço, e é uma prática que é conhecida, os homens vão nos tópicos principais. A gente não, a gente leva o contrato para casa, mas lê de ponta a ponta. De fato. Mas isso não tira do papel do homem e da mulher. Acho que cada qual tem Não, a não sua é que seja o papel importância, do né? homem e da mulher. Hoje não existe pela mais criação isso. minuciosa que a mulher tem, de prestar Sim. atenção em todos os detalhes, dela ser, inclusive, mais cobrada no mundo corporativo do que o homem. A gente se obriga Tem mais a estar sempre mostrando comprometimento e capacidade, porque nós estamos à prova o tempo todo. Ah, isso é ruim? Não acho. Eu acho que só a gente ganha com isso. Quando eu falo papel, Juliette, é uma questão, por exemplo, eu acho que sempre vai ter a questão de prover do homem, de prover, e a mulher ela entra com plus. Eu posso estar errado, mas é dessa forma. Mas não é mais assim. Não é, eu sei que não é. É Tá porque mudando, tem tá tem invertendo. muitos lares, muitas A casas. maioria eu sei que já mudou. Que a mulher ela é a provedora. Tem muitos casos que o homem fica em casa cuidando das crianças Conheço e a vários. mulher ela é a provedora. Sim. Não existe certo ou errado. Existe o que para a realidade daquele casal foi o melhor, Sim. né? Então tem várias situações, né? E assim hoje cada vez mais tirar a sobrecarga da mulher, tirar aquela imagem de Mulher Maravilha, que além de trabalhar, ela chega em casa, ela vai arrumar a casa, ela vai cuidar da criança, ela vai fazer a comida já do café da manhã do dia seguinte, já vai lavar a roupa. Meu Deus, aí, enquanto a mulher tem essas N barreiras, além do trabalho, o homem chega em casa, vai descansar, assim, e eu vejo cada vez mais o companheirismo, né, Sim. dos homens chegando junto, em alguns casos, outros ainda, enfim, isso é muito pontual, muito particular de cada caso. Mas eu entendo que o certo, ao meu ver, é se os dois trabalham, né, e eles vivem no mesmo lar, o lar é dos dois, os Sim. dois precisam manter, precisam organizar as coisas, precisam se ajudar, Você porque obviamente não é justo você trabalhar o dia todo, eu trabalhar o dia todo, mas quando a gente chega em casa, eu ainda vou precisar me cansar mais ainda. Quando eu vou para o meu trabalho, eu já chego cansada e você chega descansado. Então, também tem muito essa diferença dentro dos cargos nas empresas, que a mulher ela está mentalmente mais cansada do que o homem, porque a realidade, a rotina dela por detrás daquele ambiente, ela é mais pesada. Isso também torna uma desvantagem para a mulher, mas que mesmo assim, mesmo com isso, a gente ainda consegue, em muitos casos, se sobressair. Mas eu tenho visto uma mudança nessa geração mais nova em relação a isso. Eu também. Os homens estão sendo mais bem criados. Então, não dói lavar uma louça, não dói passar pano na Ajudar, casa, fazer né? não dói dividir tarefa, coisa que na minha geração, Na homem nossa. não lava louça, homem não varre casa. Tô errada? Não. Tipo, eu tenho um irmão que ele é, 5 anos mais novo do que eu só. Mas, por exemplo, na casa dele é tudo dividido. Tem dias que ele chega em casa, a esposa diz, ó, a louça é toda sua hoje. Ele trabalhou o dia todo, ele é médico, aí desoperou até não sei que horas, mas chega em casa, a louça é dele. Isso é cuidado, né? Isso é cuidar, né? Da pessoa que você ama também, né? Você tá ali, nossa, eu Ninguém vou... é funcionário de ninguém. É. Não, É você- tudo uma parceria. Você precisa ter três. Eu falo que em qualquer relacionamento você precisa ter três coisas: diálogo, respeito e admiração. E essa questão de fazer atividades de casa. 4, lealdade. São quatro, O lealdade. respeito, acho que Acho que o respeito entra na lealdade. Tem a E ligação. com o diálogo você entra nesse consenso. Ó, vamos fazer isso, isso, isso. O meu filho tem 14 anos. Ele em casa, ele lava, ele faz tudo. Olha que bom. E lá em casa somos 3 mulheres, a minha esposa, mais duas filhas e 2 homens. Eu faço as coisas também, não tem isso. Ela é servidora pública, eu sou profissional liberal. Então, atuo em casa e vou aos clientes. Não tem isso de divisão de tarefa, não. A gente faz, ajuda. Claro, tem atrito, normal, Todo lado. mas é construído. Eu acho que a sociedade de hoje, nesse ponto, ela está bem mais igualitária do que já foi. Tirando Sim. toda aquela bobagem de feminismo, machismo e tal, você for olhar de forma geral, tá tendo uma igualdade melhor. Sim. A gente não precisa rotular nada. Sim. A gente está caminhando cada vez mais para uma igualdade. Assim, dentro da engenharia,
ainda tem uma quantidade desproporcional de homens, né, engenheiros e de mulheres Mas isso aí, engenheiras. se você for olhar, por exemplo, se eu for para um ramo da saúde, muitas vezes, dependendo do ramo, por exemplo, uma saúde engloba médico, dentista, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, você tem um volume muito maior de mulheres. Isso depende de cada área, da afinidade. Normalmente, o homem tem mais afinidade com a área de exatas. Mas eu acho que a questão maior é como incentivar essas mulheres a desrotular Sim. a engenharia. Porque a engenharia foi aquela coisa, quando eu ia fazer, você vai fazer algo tão masculino. Então, ainda tem esse tabu, que é uma área masculina. Mas, Juliette, né? hoje nós estamos enfrentando um problema que é trazer o jovem, independente, ou homem ou mulher, Sim. Para a engenharia. para a engenharia. Para a engenharia. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tudo fica entregue nas mãos, mais falta capacidade técnica especializada na engenharia. Então, a gente vem como o sistema Confecrea, o novo presidente do Confec pensa muito nisso, trazer o jovem para as salas de aula, para ser mais técnico, porque a gente tem que saber atrair mais o profissional. É verdade. Para eles capacitar cada vez mais. E quando você traz o jovem e ele gosta, ele se apaixona. Eu tiro a minha filha, só para terminar essa questão de família. Ela não gosta de matemática. Não gosta. Aí fez uma seleção para o IFCE, técnica de segurança. Passou, tá gostando, tá pensando na possibilidade de fazer engenharia civil ou outra engenharia, mesmo não gosta de... Minha filha, Interessante. faça. Lá você vai em matemática é um pouco mais difícil, mas você estudando, a gente contrata professor particular. Mas com monge hoje em dia que ensinaram as crianças a ter outro olhar para matemática. Pois é, eu acho que é muito a questão lá da base, alguma coisa que a criança teve que encontrar o X, não é hoje, foi alguma coisa que aconteceu. Mas eu acho também que, falando um pouco, né, sobre essa questão da deficiência que a gente está tendo de encontrar pessoas, né, para estudarem, né, engenharia, que isso também é muito relacionado a essa questão atual que a gente está tendo da área de programação. A parte de computação, ela está muito em alta, muito em evidência. E para você ser programador, você não precisa ter um curso de graduação. Então, são empregos, né, que estão cada vez mais remunerando bem. Sim. Né, áreas que eles estão cada vez mais buscando uma formação rápida e, ao mesmo tempo, que pague bem. Então, todo mundo que faz engenharia, querendo ou não, a gente gosta, mas a gente sabe que não é fácil. Sim. A gente sabe que tem que ter muito advento desempenho. Da facilidade da informação. Antes, ou você tinha uma formação de nível superior, ou você não tinha acesso àquela informação. Hoje em dia, o acesso à informação é fácil, graças a Deus, e muito rápido. Sim. Você consegue galgar, ter condições de trabalho e de profissional. Pode até dizer que se profissionalizar sem ter um nível superior, de alguma forma que antes a gente não conseguia. E olha só, e você ainda, nas mídias sociais, você vê pessoas que estão cada vez mais famosas, ganhando cada vez mais dinheiro, sem precisar ter uma graduação, sem precisar ter um nível superior. Porque fez alguma coisa ali do momento que bombou, ou um jogador de futebol, ou uma pessoa, né, que é um cantor, uma cantora, ou um influencer, vira um influencer, os tiktokers, enfim. Isso é algo que, querendo ou não, eles estão ali conectados direto. Muitas vezes, quase 24 horas por dia. Isso acaba influenciando muito. Por que eu vou para esse caminho mais difícil? Eu quero esse caminho fácil aqui também. Então, eles estão ficando muito acomodados. Tem até um estudo que fala que essa nova geração, eles estão evitando cargos de liderança. Porque isso causa nas pessoas estresse emocional, problemas. Então, eles não querem, entendeu? É algo que é interessante, né? Porque a gente, muitas vezes, nossa, eu quero ser um gestor, quero um cargo, né, de liderança, quero conseguir ter sucesso. Eles estão correndo, eles estão correndo disso. Tem um estudo de gerações, se você pesquisar, que ela diz exatamente isso. Que a geração X, a nossa geração, eu quero ser o melhor em tudo. Tá me chamando de velho, de quarta vez. Tô nela também. Tô pronto, nós dois. Tipo assim, vamos lá, que a geração X, tem um estudo, se você puxa aí no Google que tem. Você quer ser o melhor em tudo. Sim.
a geração que veio depois da nossa Y, ela quer ter qualidade de vida. A da Juliette. É a minha, mas eu trabalho bastante. Mas você não faz mais aquele esforço desnecessário para ser a melhor em tudo. Você tem uma condição X e quer viver com aquilo com qualidade de vida. E essa Faz geração, sentido, viu? E essa geração nova é uma geração mais imediatista que ela quer viver. Bem, Bem, sem esforço. Faz amor, vamos nessa. Com o mínimo esforço. É, A geração dos exatamente, pais é da isso. gente era a geração que dizia, que eu não lembro qual é a letra dela, mas enfim, Baby boomers. não dos pais da gente. Baby boomers. Que essa geração era a geração que ela tinha que ter carro e casa própria. Aí Sim. ali você dizia que alcançou o sucesso. Nós aumentamos o patamar deles, a gente tinha que ter tudo e tinha que ser o melhor na área. Sim. Aí depois começou a se desconstruir. Hoje o Uber ajuda, né? Aí agora a gente tem que achar uma geração que queira crescer de novo. Como influenciar essa geração? Isso é muito difícil. É um desafio que a gente vem fazendo, porque quando o aluno entra na instituição para estudar, entra na universidade, não significa que ele vai ficar, que ele vai permanecer. Então, como mostrar para essa pessoa o que a engenharia pode proporcionar para ele, não sendo a curto prazo, porque ele vai precisar passar ali 5 anos da vida dele. E a engenharia é um curso chato que a gente passa 2, 3 anos sofrendo, moendo ali, para depois E pras entender por que vai específicas. usar aquilo. Exatamente. Tipo assim, a gente 2 só anos e entende meio. por que a gente estudou tanto cálculo É. quando a gente chega nas específicas. Aham. Até lá é só matemática. É por isso que a gente vem cada vez mais reformulando as matrizes curriculares para deixar as matrizes mais atuais com o que o Sim. mercado pede, inserindo cada vez mais práticas, né, colocando atividades também de extensão, atividades que o aluno ele vai precisar participar, se envolver cada vez mais, tentar mostrar para o aluno outras atividades que fazem ali parte da formação dele dentro de uma instituição, que ele pode também se envolver, projetos de pesquisa, grupos de estudo, enfim, algo que faça com que ele comece a se sentir fazendo parte daquele processo, que ele goste, né? E aí é o desafio hoje, é um desafio muito grande, pessoas, né? Como reter essas pessoas mediante ao que nós temos hoje. Vamos perguntar para a doutora que eu não tenho essa resposta, não. Eu vou trazer um tema que normalmente a gente, né, em bate-papo com mulheres, que é a questão do assédio. É algo específico da engenharia? Como é que vocês convivem com essa questão do assédio? O assédio é social. O assédio Me fale mais sobre isso. O assédio é um problema social. Não quer dizer que está na engenharia. Não quer dizer que é só do homem com a mulher. O homem também pode ser assediado pela mulher. Então, tipo assim, por que a engenharia tem muito assédio? Talvez porque a diferença do masculino e do feminino seja muito grande. Maior. Uhum. Aí, como a mulher é minoria quantitativamente dentro Sim. do sistema, aí você diz, eu sou muito assediada. Mas não, você é assediada até dentro do salão de beleza. Não tem essa. Você é assediada no supermercado. Então, não é por conta da profissão. Vou ser bem honesta com você. Eu nunca fui desrespeitada por um peão. Eu nunca sofri assédio profissional de um homem superior a mim. E olha que eu já trabalhei para muita gente. Sim. Já trabalhei no governo do Estado, já trabalhei para a FGV, Secretaria de Estado, já trabalhei tanto fora do público como dentro. E eu nunca senti esse tipo de coisa. Agora, o que eu questiono muito é o seguinte, você tem que ter uma postura profissional. Sim. Então, se eu quero ser respeitada, quem primeiro tem que me respeitar sou eu. Aquela história se der o respeito, mas tipo, eu primeiro tenho que gostar de mim, eu primeiro tenho que me respeitar, que a partir do momento que eu tenho isso, eu consigo passar essa imagem para as pessoas. E, tipo assim, o seu limitante está dentro da capa, está aqui. Se eu souber que eu posso tudo, ninguém vai me barrar. Eu vou galgar degrau para chegar, o céu é o limite. Agora, se eu achar, eu sou mulher, eu estou chegando aqui, tem muito homem, não tem lugar para mim, eu mesmo, eu estou me barrando de qualquer pessoa. Então, está tudo aqui. Sim. Esse é um ponto que a gente tenta muito, aqui no CREA, como CREA Mulher, passar para as estudantes, porque você é o seu maior limitador. Não é o empregador, não é o colega de trabalho, não é o peão. Se você tiver na sua cabeça que você pode fazer qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa.
Então, não se imponha limites. E se você quiser ser respeitado, você primeiro se respeite. Quando eu tenho isso internamente, todo mundo vê. Assim, sobre a questão do assédio, complementando, né? Eu acredito que o assédio, ele é algo que, como ela falou, acontece em qualquer ambiente, independente de ser algo específico por ser da engenharia. Mas muitas vezes, assim, eu não posso generalizar, mas eu já vi, né, situações, já aconteceram relatos, que mesmo a pessoa tendo postura profissional, existe o assédio. Existe. Então, em algumas vezes, a pessoa tem a postura, mas o assediador, ele tem um problema. Aquele cara tem um problema. Então, ele vai assediar. A pessoa, a mulher lá, ela tem um cargo inferior ao dele, e aí ele vai ameaçar. Mas né? é um cargo de a questão da dominância. Tem uma pessoa que tem um poder hierárquico maior em cima de uma pessoa que tem um poder hierárquico menor, entendeu? Às Não quer dizer que é vezes- só na engenharia. Às vezes isso também. é um colega de trabalho que está ali querendo, né, afrontar ou fazer uma situação complicada. Muitas vezes o assédio, não existe só um tipo de assédio, existem vários tipos de assédios. Né? Então, a gente, quando fala na palavra assédio, a gente já pensa logo no assédio sexual. Mas existe também o assédio psicológico, que ele é um assédio também que ele impacta muito na vida da mulher, ele pega muito, é um ponto muito delicado, é um local que realmente ele precisa ser tratado e cuidado, porque existem situações de pessoas que podem estar usando o fato do feminino, o fato dessa situação do gênero, para dizer que você é frágil. Então, não significa que porque é mulher é frágil. Não é isso. Pelo contrário, a gente é muito forte. Nós somos femininas, mas não significa que o feminino ele é apenas frágil. Não. O feminino ele está ali na nossa essência, mas não significa que isso nos define como profissional. Né? A gente nós somos femininas, mas isso não garante que nós não seremos competentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E engraçado é que até mesmo o termo frágil, ele nem se aplica mais em algumas situações, porque nós temos mulheres trabalhando em cargos operacionais, né? Tal qual os homens, e fazendo muito bem feito, né? Então, sobre essa questão do assédio, né, complementando, eu acredito que, infelizmente, ele é algo que, quando acontece, né, a mulher ela precisa realmente tentar evitar ao máximo, procurar um gestor superior, ou conversar com a pessoa, ou realmente usar algum recurso que já vai de imediato cortar isso, cortar o mal pela raiz. Porque tem muitos casos de pessoas que ficam com depressão, de pessoas que saem do emprego porque não aguentam a pressão, não aguentam o assédio. Existem muitos e muitos casos mesmo, sabe? Então, independente de ser na engenharia, né? Pelo fato, às vezes, de ser mulher e estar competindo, às vezes, ali com o homem, ele, em algumas situações, se acha mais merecedor. Compete mais com o homem do que com outra mulher, na verdade, profissionalmente. E tem uma questão que é bem assim importante, que a gente precisa lembrar, é que as pessoas, todas elas estão ali para uma determinada atividade, para uma determinada atribuição, né? E fazer o seu papel, cumprir ali o seu papel, mas sem se preocupar com o colega ali, com o outro, né? Meu colega está indo bem, está tendo sucesso, ótimo, perfeito, mas e eu? O que eu estou fazendo? Né? Às vezes tem essa questão da inveja, da pessoa, você está ali, a pessoa vai querer acho que essa lhe sociedade, derrubar. A gente está mais doente psicologicamente do que outra coisa. A gente precisa, tipo assim, tu não fala muito de assédio. Não, porque eu acho que a partir do momento que você começa a tratar o seu psicológico, é feito em cadeia. Tudo começa a se resolver. Tem assédio? Tem. Tem gente que é uma pessoa doente, que vai assediar uma pessoa saudável. Exatamente. Sim. Então, se a gente tratar o psicológico daquele doente, ele não vai assediar o que está saudável, entendeu? Então, eu acho que vem tudo de um... A gente tem uma doença psicológica, social, isso é o meu ponto de vista particular. Sim. Vem tudo com a evolução, com a internet, com
com essa facilidade da informação. Às vezes a pessoa pega informação da sua vida privada e joga para você, ele desestabiliza, entendeu? Então, a partir do que o mundo foi abrindo, foi melhorando em muita coisa, ficou mais fácil manipular mentalmente as pessoas. Sim, Então, faz total sentido. então o ser humano, independente de ser homem ou ser mulher, ele se aproveita muito disso. O ser humano se aproveita disso. E cabe a cada um saber se blindar. E não é uma coisa fácil, é difícil. Não é fácil, é. Pelo que vocês falaram, então o assédio não é um problema exclusivo da mulher. O assédio ele pode acontecer em nível de dominação. De um homem para um estagiário, um menor aprendiz. Uma mulher com Uma uma mulher mulher, com ou uma uma mulher mulher. com um homem, né? Eu Também particularmente acontece. acredito que em situações de dominância o assédio é maior. De Total dominância, sentido. independente de Independente de gênero. E falando um pouco também sobre outro ponto que também pode contribuir para essa questão, né, desse tópico do assédio, muitas vezes é a diferença de gerações. Também. Faz total sentido. As diferenças de gerações, elas são muito conflitantes. Muito mesmo. Porque você vem com uma pessoa que veio de outra geração, que tem outros princípios, principalmente esse pessoal dessa geração de agora. Aquela pessoa que veio de outra época, de outros princípios, outra educação. São gerações diferentes. E, às vezes, acabam se chocando e isso é delicado, né? É algo São que formas também... de ver o mundo totalmente Exatamente. diferentes. E, às vezes, né, acaba também as gerações... Um choque de ideias muito grande. Muito grande mesmo. Eu, particularmente, eu tive uma experiência, né, em que eu trabalhei com uma pessoa que ela era mais velha do que meu pai. E eu era gestora dessa pessoa. Minha nossa. Então era desafiador. Desafiador porque é como se aquela pessoa quisesse que você provasse Que você é competente. por que você está ali para mandar, né? Por que você está ali? E ela não, né? É como se fosse isso, é um desafio. Só que muitas vezes você tem que. É o que a mulher tem, é o jogo de cintura, é conversar, é entender o lado da pessoa, é se aproximar, né? Muitas vezes tentar colocar aquela pessoa para jogar com você e não contra você. Então é algo também que é uma realidade que acontece. Como ela estava falando, né? Perfeitamente coerente, né? Que é algo que a gente precisa em qualquer situação, né? Tentar entender o outro, se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo também com isso, né? Juntar forças, né? Trazer a pessoa para o seu lado. Passou rápido, 1 hora. Olha aí. Eu queria pedir para a Pauliane começar as considerações finais, a gente falar com um jovem que vai ouvir a gente, para uma mulher, para um profissional, enfim. Fica aberto, considerações finais. Obrigada. Eu queria, primeiramente, chamar todas as mulheres do sistema Confia-CREA a fazer parte da MEAG, Sim. que é uma associação que a gente está focando no empreendedorismo feminino e estamos aqui para ajudar. Um dos principais pontos que a gente sempre tocou na MEAG e que é um problema, é uma fragilidade feminina, é o seguinte: a mulher está aqui no mercado de trabalho, em um dado momento você casa, você tem filho, você monta família, e quando você vai ter filho, normalmente a gente sai do mercado. Por quê? Você vai cuidar daquela criança e tal, e tem muita fragilidade quando a gente vai retornar ao mercado, principalmente para quem é profissional liberal. Passei um bom tempo fora do mercado, como é que eu vou voltar? Às vezes o mercado não está tão aberto, às vezes você não tem alguém para te dar a mão, às vezes está difícil chegar de novo, e é aí onde a gente quer trazer esse apoio. A gente está fazendo uma rede curricular para, tipo, a Maria está aqui, ela passou por, como é que eu vou dizer, por particularidade da família dela, por consenso da família dela, ela passou 4 anos dentro de casa, sendo só dona de casa, cuidando da família e dos filhos. Mas agora ela quer voltar para o mercado. O que é o comum de acontecer? A sociedade a ponto de sabe por que é isso? Não precisava. Não, precisa. Cada um sabe da sua vida. Cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Verdade. Então, o que a gente quer é facilitar o acesso àquela mulher ao mercado de trabalho. O que é que eu faço com as associadas da MEAG? Vamos lá. Eu estou no mercado há mais tempo, eu conheço muita gente. Às vezes a pessoa chega para mim, me indica alguém para fazer isso. Então, eu dou prioridade às minhas associadas. Como eu tenho repassado muito trabalho, muito projeto para elas, entendeu? E, com o tempo, a função
da AMEAG, quando a gente idealizou, é montar uma grade curricular para que um leigo chegue e diga, olha, eu quero fazer um projeto X. Tem um profissional? A gente vai dizer, tem, tá aqui, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano, escolhe um. Ah, tem quem faça, eu preciso de um projeto elétrico para minha casa, ou de água e esgoto. A gente tem. Inclusive, existe um projeto prévio, que é difícil de pôr em prática, mas a gente vai pôr, de tabelar certos serviços. A pessoa vai chegar para a nossa associação, solicitar o serviço, a gente designa um profissional para fazer. Vamos lá. Isso vai ficar rotineiro? Qual é a nossa ideia? É fazer com que aquela mulher que está em casa, que ela sabe fazer o serviço, ela tem uma capacidade técnica, ela volte aos poucos. E ali, ela começa a se engajar por conta própria no mercado de trabalho. Essa é a nossa utopia. Eu quero chegar nesse ponto. E, ao mesmo tempo, também, mostrar para as meninas que estão na faculdade com muito receio, não tem mercado para mim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado em todo canto. O mercado está aí, ele é grande, ele abrange todo mundo. Tem muita tecnologia? Abraça a tecnologia. Vamos trabalhar e tem mercado para todo mundo. O seu único limitador está na cabeça. Se você disser que pode tudo, você pode tudo. Então, não se limite. E nós viemos com essa associação justamente para passar essa ideia. Nós temos o seguinte lema, juntas somos mais fortes. Então, se a gente se juntar e der as mãos, isso é o limite. Incrível, incrível, porque realmente muitos trabalhos de engenharia você pode fazer com conhecimento, com software e em qualquer local do mundo. Qualquer lugar, qualquer lugar. Em qualquer local do mundo, é incrível, viu? Parabéns pela iniciativa. Pauliane, considerações finais? Sobre a questão da inclusão da mulher, né, na engenharia, eu queria dizer que toda e qualquer profissão ela é desafiadora. Toda e qualquer profissão ela é difícil. E que o mercado, dentro do segmento, né, dentro do setor de engenharia, ele está cada vez mais precário, necessitando de mão de obra qualificada. Né? E que muitas vezes, eu vou até citar o exemplo que você deu aqui da sua filha. Às vezes a gente tem um pré-conceito, né, uma pré-concepção sobre alguma coisa, mas quando a gente começa a vivenciar ela, a gente muda de ideia. Que foi o exemplo que ela entrou no curso de segurança do trabalho, está começando a ver outra realidade, está começando a se interessar aí pela área da engenharia, né? Então, se você não tem certeza ainda, né, que você quer seguir nessa área, né, nessa questão da engenharia, faça um curso rápido, muitas vezes para você conseguir ter uma pequena compreensão sobre o que aquilo ali se trata, se você vai realmente gostar, se identificar. E muitas vezes a gente se surpreende, né? Muitas vezes a gente acaba realmente vendo que aquilo ali é interessante, que aquilo ali pode ser a nossa realidade, que é algo que não é aquele bicho de 7 cabeças. E, assim, as mulheres, elas vêm dentro do segmento da engenharia cada vez mais aumentando em quantidade, né? Elas vêm desmistificando essa questão que a engenharia é masculina. Pelo contrário, né? A engenharia, exatamente, ela é universal. A engenharia ela é para ambos, né? Não existe o gênero, né, para a engenharia. Tanto é que a gente tem grandes engenheiras, né, aí no mercado, né, que são pessoas importantes. Então, realmente tentar visualizar como se beneficiar, né, dessa escolha, né, que carreira seguir. Isso para mulheres que já estão no mercado e pensam em mudar de profissão, né, isso pode perfeitamente acontecer, né, como eu vejo muitos casos de pessoas que tinham uma determinada atribuição, aí quiseram mudar e começaram novamente do zero, né, uma graduação para buscar algo melhor, né, isso também é algo muito interessante. E também de pessoas que estão do zero, né, são jovens, estão buscando aí algo para o futuro, né, um curso que você vai se identificar. Então, é isso que, caso vocês assim, tenham alguma dúvida em relação a qual engenharia seguir,
né, também falando um pouco sobre aonde eu trabalho, né, lá na Universidade de Fortaleza, que pode estar procurando, né, a sala da coordenação, para a gente conversar e apresentar a universidade, o campus como um todo, para que você, né, consiga tentar identificar qual delas você vai gostar mais, puxando um pouco a sardinha também, né, lá para o lado da instituição. Então, seria Aqui eu- isso. Deixa eu só fazer uma Pois chamada que eu não. esqueci, puxando a sardinha para o nosso lado, o sistema Confecrea. Queria também fazer um convite para todos os alunos das engenharias, da agronomia e da geociência que venham conhecer o sistema. Porque a gente tem muita coisa que... A gente tem muita palestra, a gente tem muito curso, tem muita coisa gratuita que muita gente não sabe. É verdade. Então, e você faz muito network. O aluno da engenharia, ele chega aqui, aí eu vim para assistir uma palestra, ele acaba conhecendo alguém que tem uma empresa, acaba conseguindo estágio. É o canto mais fácil de você entrar no mercado. E, às vezes, os alunos têm isso como... lá só tem profissional, uma barreira. Não, a gente está aqui. A gente tem aqui o CREA Júnior, que está aqui para agregar todos os estudantes e faz um trabalho maravilhoso. Oferta cursos gratuitos, né? Tudo. Achei muito legal, muito interessante. Inclusive, a gente chamou o pessoal do CREA Júnior já para dar uma palestra para os alunos do primeiro semestre passado. Foi bem legal, eles gostaram a gente bastante. Tem esse trabalho com as universidades. A própria MEAG aceita estudantes, entendeu? Então, a gente está querendo trazer o estudante para dentro do sistema para poder melhorar essa capacidade profissional do sistema como um todo. Lembrando só alguns CREAs, questão da liderança feminina. Hoje o maior CREA do país, o CREA de São Paulo, é liderado por uma mulher. Que legal. CREA no Rio Grande do Sul, liberada pela Nancy, outra mulher. CREA, a presidente do colégio de CREAs é uma mulher, lá de Alagoas, é a Rosa. E outros CREAs, que agora talvez não venha... Pará. Pará. A Adriana maravilhosa, que fez uma campanha lindíssima agora. Tem também a Adriana, presidente do CREA do Distrito Federal, a gente teve com ela agora também. Tem muita gente bacana. Então, eu acho que esse passo que o sistema deu há alguns anos de ter lideranças femininas, ele agrega muito ao conselho propriamente Nunca se dito. viu tanta mulher presidente de CREA, né? Não, nunca. Falta com fé, mas Que aí outro legal. passo. Mas já temos muitas, como é que chama? Conselheiras federais também. Sim. Que coisa que não tinha antes. Muitas, Muita conselheira federal. muitas presidentes de mútuos também, Muitas. de diretoras gerais, na verdade, de mútuos, que eu sei do Rio Grande do Sul, de outros estados eu não me lembro agora, Não, mas tem vários. Minas Gerais. Minas Gerais também. Tem vários. Então, o próprio sistema ele está acolhendo essas lideranças femininas e legal. quem está ganhando com isso são os profissionais. Eu acho que o tempo passou rápido. Foi. Agradeço a presença das duas. Sonheiro.com podcast. E fica novamente o nosso convite para você participar com a gente do nosso congresso agora em setembro. É isso. Muito obrigado, engenheiras Pauliane e Juliette. Obrigada Agradeço pelo a convite presença também. de todos. Eu agradeço. 3, 2, 1. Aí tu fala só a parte que tu vai chamar ela, que tu chama ela não chama de Juliette, não. Foi não? Foi não. Chamei de quem? Pauliane. Pauliane. Eu olhei para Pauliane e olhei. Tu fica olhando pra lá e tu tá, agora só essa parte. Agradecer a presença da Pauliane e da Juliette. Não, Obrigada. tu vai chamar ela, pra ela falar... As considerações finais. foram as Ah, considerações sim, finais. desculpe. Nas considerações finais, eu errei. Fala. Pois nas considerações finais, queria a palavra para a Juliette, para ela poder abordar o que ela desejar. De novo. Nas considerações finais, gostaria de convidar a Juliette para ela poder abordar o que achar importante agora nesse momento. Vai regravar é pior, viu? É doido.